Nós vamos estar fazendo a leitura do texto bíblico que se encontra em Mateus, capítulo 16, dos versículos 13 a 20. Mateus 16, de 13 a 20. Esse texto é o texto que se encontra aqui, o nascimento da igreja. E mostra quem é seu verdadeiro dono. E também nos mostra em quem a igreja está fundada. A igreja não é invenção de homens. A igreja não pertence a homens. A igreja pertence ao seu Criador. Vamos ler o texto. Os irmãos acompanhem. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Verso 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, perguntou Jesus, quem dizeis que eu sou? Respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, foi lida a tua palavra aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Nós dependemos da tua graça para poder transmitir o que está contido na tua santa palavra, para que nossas vidas sejam transformadas à imagem do teu Filho Jesus. Nós contamos com a ajuda do Espírito Santo para nos ajudar a aplicar a tua palavra em nossas vidas. Esta é a nossa oração
em nome de Jesus. Amém. Bem, amados irmãos e irmãs, nós estamos diante de um texto que ele contém vários ensinamentos, muitos ensinamentos, riquíssimos ensinamentos. Mas nós queremos discorrer sobre alguns versículos deste pequeno texto que lemos e extrair algumas lições para nossas vidas. A primeira delas, nós aprendemos que haverá momentos em que Jesus vai querer ter um particular com cada um de nós. Vai ter momento em que Jesus vai querer nos chamar para ter um particular com Ele, só você e Ele. Lembra quando Jesus disse para nós entrarmos no nosso quarto, fecharmos a nossa porta e orar ao Pai que está em secreto? Lembram disso? Ele nos chama para ter um diálogo com Ele, no secreto. Porém, nesse texto, Jesus chama os 12, os seus discípulos, para ter essa conversa particular, porque Jesus já sabia o que a multidão pensava a respeito dele. Para que Jesus fizesse essa pergunta aos seus discípulos, Jesus também havia percebido na vida de cada discípulo que havia também esse questionamento. E eu posso também afirmar que muitos da igreja do nosso tempo ainda traz essa dúvida no coração: quem diz ser o Filho do Homem? Quem é Jesus para você? Jesus faz essa pergunta, versos 13 e 14. Quem diz ser o Filho do Homem? Primeiro, Jesus estava se referindo à multidão. Aí os discípulos, eles falam, uns dizem que o Senhor é João Batista, ou Elias, ou um dos profetas. A multidão estava em suspense. Mas quando Jesus faz essa mesma pergunta para os seus próprios discípulos, eu imagino que houve um silêncio entre eles. Houve um silêncio. Talvez um olhava para o outro, pensando, e agora? Ele perguntou a nós, o que vamos dizer? Possivelmente eles também imaginavam que Jesus fosse também ali uma representação ali, não física, mas trazendo ali traços de personalidade daqueles homens do passado. E olha que João Batista era contemporâneo de Jesus. Mas nessa altura, João Batista já havia sido preso e degolado. Mas muitos pensavam que Jesus poderia ser também João Batista.
a sua característica, né, de se expressar, de falar do reino de Deus, da ousadia. E olha que João Batista não fez nenhum milagre durante o ministério dele. João Batista não realizou nenhum milagre. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? A dúvida, depois da queda, passou a fazer parte da existência da raça humana. A dúvida, depois da queda, passou a fazer parte da existência da raça humana. E o inimigo tem se aproveitado disso. Tem semeado dúvidas na mente, no coração de muitas pessoas, principalmente aquelas que são religiosas, principalmente. Porque é mais fácil. O terreno para o inimigo semear já foi trabalhado. Mas é necessário que cada indivíduo que já teve um encontro com Cristo tem que dar continuidade. Essa lição serve para nós também hoje como igreja. Uma vez tendo um encontro com Cristo, nós não podemos parar. Imagine uma criança recém-nascida. Ela não pode ficar estagnada. Ela precisa se alimentar, primeiramente do leite materno, se fortalecer. Ela vai desenvolvendo, vai crescendo. No início começa a rolar, né, de um lado para o outro, lá na caminha, no berço. Depois já começa a ficar de pé, segurando nas grades do berço. Isso é um processo que acontece no desenvolvimento do ser humano. Não é diferente na nossa vida e na nossa caminhada cristã. Nós precisamos crescer, precisamos nos fortalecer, precisamos nos alimentar de Cristo. Assim não haverá espaço para dúvida. Muitos que acabam sendo ganhos pela dúvida e questionam o poder de Deus, acabam naufragando na fé, acabam caindo, acabam desistindo da caminhada cristã. Nós não podemos permitir que esta dúvida paire sobre nossas cabeças. Mas quando Jesus faz a pergunta para os seus próprios discípulos, aí a resposta dele é um silêncio, até que o silêncio é quebrado. Aí aparece um pescador, bem turrão, bem, né, atrevido, ousado, toma frente lá no meio dos outros discípulos, né? Opa, quase que eu escorreguei. Toma frente dos demais discípulos. Quando Jesus pergunta, e vocês? Quem dizem que eu sou? Vocês. Jesus perguntou para todos, não perguntou só para um. Quando ele perguntou para todos e fez silêncio, Pedro deu um passo à frente, ó.
o Cristo, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. Mas lamentavelmente tem muitas pessoas que não vê a Jesus como Filho do Deus vivo. Despreza. Jesus se tornou uma marca, uma logomarca. Isso é muito triste, irmãos, para o Evangelho. É muito triste. Jesus não é uma marca. Jesus é o Filho do Deus vivo. Jesus disse que recebeu do Pai toda a autoridade, para que todos honrem o Filho, assim como honram o Pai. Porque quem não honra o Filho, não honra o Pai. Eu não tenho como concordar com quem exalta exacerbadamente ao Pai. Mas será que essa exaltação ao Pai é verdadeira? E renega o Filho a um patamar inferior? Será que Jesus só veio cumprir o propósito de salvar somente? Ele só é Salvador? Não, Ele não é só Salvador. Ele é Salvador e Senhor de nossas vidas. Porque muitos não consideram Jesus como Senhor e não se submetem ao senhorio de Jesus. Fala sobre Deus, louva, adora, exalta. Mas quando se trata do Filho, o Filho só é aquele que veio salvar, só. Mas pedir ao Espírito Santo que transforme a vida para ser semelhante à do Filho, não pede. Talvez tenha um certo receio em fazer uma oração assim. Espírito Santo me transforma a imagem e semelhança do teu Filho, Jesus. Sabe que quem profere o nome de Cristo, diz a Bíblia, diz a palavra, aparte-se da iniquidade. Olha só, quem profere o nome de Cristo, o nome. Porque esse nome é poderoso. É o nome que está acima de todo nome. Nome ao qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará ao nome de Jesus. Só em proferir o nome de Cristo já implica em nos apartar-nos das iniquidades, ou seja, de pecados. Deus não nos autoriza a usar o nome do Filho associado à iniquidade. A igreja de Jesus precisa se arrepender. A igreja precisa se arrepender. De voltar ao primeiro amor. Pois bem, Simão Pedro responde, lá no verso 15 e 16, vamos retornar aqui, verso 15 e 16. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí no verso 17 Jesus diz assim,
Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas. Simão, filho de Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Simão responde por inspiração e revelação divina. Vou repetir: Simão responde por inspiração e revelação divina. Jesus deixou bem claro: não foi a carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Diante dessa palavra de Jesus, eu me coloquei a pensar a respeito de muitas visões e revelações que têm chegado ao meu e ao seu conhecimento, sem dúvida alguma, que nos deixava assim, tanto quanto apreensivos e deixava um ponto de interrogação. Será que foi de Deus mesmo? Será que foi o Espírito Santo mesmo que deu esta revelação? Aí nós ficamos a esperar a se cumprir. A palavra diz que se um profeta se levanta, faz a profecia, e se ela não se cumprir, não foi Deus que enviou. E também tem uma outra situação. Se levanta o profeta, ele faz a profecia, e logo após ele fazer aquela profecia, diz para você: vamos adorar a este Deus, que não é o Deus verdadeiro. A palavra diz que este também é um falso profeta. Interessante isso. Muitas pessoas se aproveitando da posição que ignora totalmente o senhorio de Cristo e faz supostas revelações e consegue convencer muita gente. Mas nós, sabendo que somos igreja do Senhor Jesus, que fomos comprados pelo seu sangue, nós temos que dar ouvidos ao Espírito Santo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não foi a carne e o sangue que te revelaram. Se o Espírito Santo de Deus não testificar no teu coração que aquela palavra provém do Espírito Santo, então não deposite sua fé e esperança nisso, porque pode ser frustrante. Eu escrevi aqui um alerta para a igreja. Cuidado, igreja. Vou falar mais uma vez. Você que está me ouvindo pela gravação, cuidado, igreja. Muitos profetas que declaram, muitos profetas que declaram: essa profecia é de Deus, pode acreditar. Muitas profecias que por sua vez são fantasias, muitas visões
que dão à luz a muitas revelações que produzem e resultam em muitas frustrações, muitos enganos e muitas decepções. Então são várias situações que ocorrem diante de uma suposta profecia que foi declarada e que ela vai produzir um efeito num coração que está desatento, num coração que não está unido ao Espírito Santo verdadeiramente. Vai ser ganho e vai acreditar, mas o resultado vai ser frustração, engano e decepção. A igreja de Cristo é invencível. A igreja de Cristo está firmada nele, e as portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. Jesus transfere a autoridade para a sua igreja. A autoridade que Cristo dá à sua igreja é simbolizada através da entrega das chaves. Nós estamos falando em chaves de forma literal, mas de forma figurada, né? É uma metáfora que indica que Cristo deu à sua igreja autoridade na terra, autoridade para permitir, aprovar, concordar e perdoar. Tudo isso dentro dos princípios de Deus. Dentro dos princípios de Deus. Também, Cristo deu autoridade para a igreja impedir, reprovar, refutar e condenar. Tudo dentro dos princípios de Deus. Há pessoas que estão usando da autoridade para amaldiçoar. Mas amaldiçoar quem? Amaldiçoar o ser humano. O ser humano feito em imagem e semelhança de Deus. A Bíblia nos ensina a fazer tal coisa? A Bíblia nos autoriza a fazer tal coisa? Algum irmão já leu isso na Bíblia? Que Cristo nos deu autoridade para amaldiçoar, para destruir? Deu? Não deu. Mas tudo que é relacionado à iniquidade, aí sim, Cristo nos deu autoridade para impedir, reprovar, refutar e condenar. Tudo que está ligado à iniquidade, tudo que está ligado às trevas, tudo que está ligado ao Deus deste século, que cegou o entendimento dos incrédulos. Então, a igreja tem a autoridade de Jesus Cristo para ligar e desligar dentro dos princípios de Deus. Quando a igreja liga aqui na terra, quando ela permite aquilo que vai trazer glória para o nome de Deus, jamais a igreja pode permitir algo que vai denegrir o nome de Deus.
que vai zombar do nome de Deus, que vai escarnecer do nome de Deus. A igreja não pode permitir tais coisas, ainda que tenha que pagar um alto preço. Ainda que tenha que pagar um alto preço. Muitos dos servos de Cristo no passado pagaram um alto preço com a vida, por não permitir que certas coisas acontecessem dentro da igreja, e com isso pagaram com a vida. A história nos mostra isso. A igreja liga aqui na terra quando aprova, quando ela aprova atitudes, ações, palavras que faz com que o reino de Deus se propague aqui nesta terra, que cresça. Isso a igreja está ligando na terra e no céu. Deus se agrada quando a igreja unida, ela trabalha propagando a mensagem de salvação. A igreja liga aqui na terra quando concorda, quando concordamos em oração, para que a bênção de Deus, o milagre de Deus se manifeste na vida de um irmão, a favor de uma família, a favor de alguém que está necessitando. A igreja liga aqui na terra quando perdoa. Muitos vão precisar do perdão da igreja. Vai demorar um tempo para muitos perceberem o quanto foram usados, manipulados, enganados. Vai demorar um tempo, mas um dia isso vai acontecer. E muitos vão retornar para suas igrejas, chorando, pedindo perdão a Deus. E assim, meus irmãos, a igreja desliga na terra quando ela impede que o mal adentre pela igreja para roubar, matar e destruir. Isso não pode existir no seio da igreja. A igreja desliga aqui na terra quando reprova o que é das trevas, quando diz não para o pecado, para as tentações. A igreja desliga aqui na terra quando refuta uma mentira, uma heresia, uma calúnia. Isso não traz glória para o nome de Deus. E a igreja também desliga aqui na terra quando ela condena pecado. Não pode haver pecado no seio da igreja. A igreja precisa se portar como a igreja que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Amém? Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Vamos caminhando já para o encerramento.